Esperar o pessoal voltar aí, né? Se eles voltarem, né? Vamos lá, Barba. Vamos lá, Mayara. Então vamos lá então. Deem sinal de vida aí, vamos lá. Então o que acontece? É isso aí, Barba, beleza? Então vamos lá. Então, ó, o narrador tá com o Fortunato lá debaixo, basicamente, da casa dele, pensa num palacete aí, tá? Onde ele diz que ele guardou o vinho, né? A gente percebe lá. Boa noite, Nini, tudo bom? A gente percebe lá que também ele faz menção a restos de ossos, tá? Então a gente percebe lá que ali é a tumba, né, da família, ele fala da família Montresor. E o Fortunato pergunta pro narrador, né, qual que é o escudo, o emblema da família dele, né? Ele fala que é o quê? Ele fala o brasão, ele fala que é um campo azul, campo do brasão, o que que é? É o fundo, né? E tem um pé de ouro. E esse pé, ele está esmagando uma serpente, e essa serpente, ela está mordendo o salto, né, desse pé, tá? E ele pergunta assim, e a divisa? Isso é, tem uma espécie de frase, né? Lembra lá do Game of Thrones, cada uma das casas tinha o seu, vamos dizer assim, a sua frase marcante, né, o seu slogan. A da família do narrador era, deixa eu pegar aqui que eu anotei, que eu fiz uma pesquisa aqui, eu não sou muito bom em latim, não. Era, cara, eu perdi a minha anotação, só um minuto aí. Era algo do tipo, ninguém me ninguém me ofende impunamente, tá? Era o lema da casa dele, tá? Que eu não sabia, eu fui pesquisar aqui, curiosamente é o lema do escudo da Escócia, tá? Não sabia, acabei de descobrir aqui. Então, o que acontece? Ele fala o seguinte, ó, tá muito frio, o Fortunato começa a tossir, e o narrador vai falando pro Fortunato, Fortunato, vamos voltar, tal, vamos voltar, e fala, não, vamos ver o vinho. Aí ele abre lá, ele quebra como que chama? Ele quebra o gargalo de uma garrafa, tá? E eles tomam, o narrador fala, vamos tomar esse vinho aqui para esquentar. E ele pega lá, o Fortunato faz um gesto lá faz um gesto lá, né? Um gesto meio espalhafatoso, tá? E o. Obrigado pela gentileza, Felipe. Obrigado. E o narrador fica com cara de bunda, né? E o Fortunato fala para ele: que você não é da Irmandade, você não é maçom. Aí o Fortunato pega, o Fortunato, não, o narrador pega e tira uma colher de pedreiro e fala assim: sou sim, né? E eles começam a enrolar. Nisso que o cara vai tomando uns goró ali, o narrador vai enrolando ele, o narrador ele pega assim, ele já tinha deixado preparado, tá? Pela lógica, pelo desenrolar das ações, a gente percebe isso. Ele vai lá e passa uma corrente em volta da cintura do Fortunato, né? Ele pega e sai e começa a empilhar uma parede de tijolos ali e empareda vivo o Fortunato, tá? Aqui a gente tem uma coisa muito parecida, né? A gente teve algo parecido lá no outro conto que a gente viu do Machado de Assis. Agora, o que acontece? Como eu já falei para vocês,
o Fortunato, que dá a entender é que ele era maçom. O outro, não sei dizer, não tem nada assim que indique no texto, Nicole. Às vezes eu acho que talvez fosse mais de sacanagem ali que ele fez, né? Que ele tirou uma colher de pedreiro, só que curiosamente essa colher de pedreiro ela serviu para emparedar o cara vivo, né? Mas o Fortunato talvez fosse, sim. Aí, vamos lá então pro Venha Ver o Pôr do Sol. Começa pelo, né, vamos dizer, começa pelo título, tá? O título, ele sugere uma história romântica pra gente, né? E nisso a gente, o soco na boca que a gente toma no final, né? Vem também do título, porque o título ele cria, assim como a capa do livro, né? Eu não pesquisei, podia ter visto, dado uma olhada na capa da primeira edição, né? Do mesmo jeito que a capa do livro, a capa do filme cria uma expectativa na gente, o título também ele cria, tá? Como que começa? Eu fiz anotações aqui no texto, eu quero mostrando para vocês como que o narrador ele prepara o caminho, né? Como o lutador de boxe ali vai preparando o seu movimento, ou o jogador de xadrez, para dar o nocaute no leitor, para dar o checkmate, né? Então ele começa descrevendo para a gente lá o lugar em que os dois se encontram, né? Que as casas eram poucas casas que tinham no lugar, já tinham lá o mato crescendo por meio do asfalto, né? E no começo do conto, o narrador diz para a gente que ele tinha um jeito jovial de estudante. Então veja que jovial, né? Uma caracterização positiva, tá? Aí depois mais para frente, algumas linhas mais para frente, ele diz que o Ricardo ele sorri entre malicioso e ingênuo. Aqui está né? Esse conto ele trabalha bastante com a dubiedade, né? Na medida que o quê? O pôr do sol, cara, o pôr do sol, o sol ainda ele não tá inteiro para fora, vamos pensar assim, mas ele também não tá inteiro para dentro, né? Aqui ele coloca o Ricardo entre malicioso e ingênuo. Ele também coloca o Ricardo no meio. Do mesmo jeito também que a Raquel, ela fica entre ali a vida e a morte no momento. Ela é enterrada viva, né? Assim como a Electra, basicamente, né? A Electra não, a irmã do Édipo, que eu esqueci o nome agora. Ele continua, tá? Tem uma hora assim que ele pega e passa a mão assim carinhosamente do lado da cintura dela e fala que eu vou te mostrar o pôr do sol mais romântico, o pôr do sol mais lindo do mundo, né? E a gente vai caindo nessa de que ele vai contar uma história de amor pra gente, tá? Aí o que acontece? Ele fala, putz, ela fala, né? Putz, caras, você vai me chamar para ver o pôr do sol. Você me implora 10 dias seguidos para ter um último encontro para ver o pôr do sol num lugar desse, né? Aí ele finge, tá? O narrador usa o verbo afetar. O verbo afetar, ele pode ser assim, ele tem o sentido de demonstrar uma coisa, mas ele também tem o sentido do quê? De fingir, tá? Então, olha aqui como essa palavrinha ela é mágica, né? A gente pode pensar que ela é uma chave de leitura. Diz que ele afetando encabulamento como um menino pilhado em falta. Isso é, ele ele finge ser um menino que foi pego assim aprontando alguma coisa, tá? E ele continua lá, né? Ele fala assim, olha, é, eu sei que você não iria trair seu marido, você é mega fiel, né? E olha o que ele fala, o narrador fala. Ficou sério e aos poucos inúmeras rugazinhas foram se formando em redor dos seus olhos, ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era nesse instante tão jovem como aparentava. Então, o que acontece? A gente começa a ver o, a, a mudança
vamos dizer assim, que o caráter, a intenção do personagem, o narrador deixa transparecer para a gente aí aos poucos por meio da fisionomia dele, tá? Esse ar de astuto. Repara que o lance da ruga, quem tem ruga é velho, a gente que vai envelhecendo, né? Esse sujeito já mais velho, para pensar, ele é um cara que ele fala que ele mora numa pensão, que tem uma tiazona mega feia que enche o saco dele, né? A vida dele é basicamente um fracasso perto da dela, tá? Então ele assim, ele foi um sujeito que deu errado na vida, né? E ele usa ali um verbo muito, um verbo não, um adjetivo muito interessante, né? Astuto. Isso é o sujeito ardiloso, o cara que faz armadilhas, e o narrador fala pra gente que ele não era nesse instante tão jovem quanto ele aparentava, ele era uma pessoa já, né, que tinha ali uma carga de vivência, uma carga de rancor, a gente pode pensar, né? Então, cuidado aí, tá? Com quem vocês se envolvem. Tá vendo como a literatura ensina a gente várias coisas, cara? Uma delas é você prestar muito bem atenção com quem você se envolve. Aí, o que que acontece? O Ricardo fala que vai levar ela para um passeio romântico, né? Ele fala que escolheu o passeio porque esse passeio pelo cemitério porque ele é de graça, né? Ele fala assim, não pode ter passeio mais decente do que esse, até mesmo romântico. Então aqui ainda ele está tentando pintar esse ar de romântico para cima dela, tá certo? Aí, o que que acontece? Tem um momento que ele fala o seguinte, o Ricardo, ó, mas me lembrei desse lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado, prosseguiu ele abrindo o portão. Os velhos gonzos gemeram. Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui. Então ele está demonstrando aqui, tá? Ele está demonstrando aqui ainda preocupação com ela. Ela fala que tem medo do cara com quem ela tem um relacionamento lá, encontrar os dois. Ele fala, não, eu escolhi esse lugar muito bem escolhido. Então, ele está ainda chavecando ela, demonstrando a consideração que ele tem por ela, tá? E o que acontece? Esse lance do cemitério, se a gente pega para pensar, você pega lá por exemplo, um Álvares de Azevedo, né? Você pega lá o lance da cultura gótica, né? O cemitério, a morte, ela é associada ali com o amor, né? Com uma coisa até sensual, vamos dizer assim, tá? E aqui tem uma coisa muito interessante. O narrador fala pra gente que os gonzos da porta do cemitério, eles gemeram. Então estava enferrujada essa porta. Quando eles abriram, fez que, né? Aquele barulho de coisa velha, tá? Para o quê? Ele está mostrando para a gente que aquele lugar ele era intocado há muito tempo. Então tem túmulos partidos, tem mato crescendo para todo lado, né? Então é um lugar muito muito velho e abandonado que ninguém ia faz muito tempo. O narrador fala para a gente que o mato tomava conta de tudo, dava para escutar os passos deles, né? Dava para escutar, ele fala das folhas das árvores sendo pisadas, isso fazia um barulho. Então, isso daí tudo para quê? Para mostrar para a gente que é um lugar assim, extremamente silencioso, um lugar extremamente afastado, tá? A criançada estava lá na porta do cemitério e ela reclama, a Raquel reclama do fato deles terem que andar um monte ainda, né? Ou seja, essa criançada estava lá, não tinha ninguém por perto, tá? E ela vai se deixar levar por menino, pelo cara como uma menina. O narrador fala, ó, amuada, mas obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura com os olhos, com os pálidos medalhões de retratos esmaltados. Então aqui, cara, ela já caiu na dele, né? Ela tá
que nem, o narrador fala que ela está curiosa como uma criança. E ela começa a entrar nessa brincadeira dele, vamos dizer assim. Ela começa a ir lá, ver os medalhões, as fotos, né? Ah, ô Luiz, tem gente que curte, velho. Cemitério, né? Vamos lá. Aí, depois que ele fala disso, olha, olha a fala, olha uma fala importante, significativa aqui, tá? Ah, Raquel, olha um pouco para essa tarde. Deprimente por quê? Não sei onde foi que eu li. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa ambiguidade. Estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja e você se queixa. Não gosto do cemitério, eu já disse. E ainda mais cemitério pobre. Delicadamente, ele beijou-lhe a mão. Então, cara, olha aqui de novo o Ricardo agora mostrando pra gente o lance que essa história ela vai se desenrolar em meios tons. Né? Ele fala aqui do crepúsculo, que não é nem noite nem dia, tá? E olha lá, de novo um gesto de carinho dele, né? Ele beija delicadamente a mão dela, tá? Aí mais algumas linhas para frente, ele já estava meio indignado, ele estava ficando já meio puto, porque ela fala que ele pergunta assim, mas ele é muito rico mesmo, o cara que está saindo, ela fala, é rico pra caramba, ele vai me levar numa viagem pro Oriente. Nesse momento, assim, ele pega um pedregulho na mão e fecha na mão. E o narrador diz pra gente, a pequena rede de rugas voltou a se estender em redor dos seus olhos. A fisionomia tão aberta e lisa repentinamente escureceu, envelhecida, mas logo o sorriso reapareceu e as rugazinhas sumiram. Então, velho, em vários momentos é como se vamos dizer, essa vingança dele, essa raiva que alimenta a vingança dele, era como se ela viesse à tona e ele tivesse se segurando lá para disfarçar, né? E o narrador faz questão de colocar isso pra gente. É isso que eu quero mostrar para vocês, essas pistas nesse texto bem escrito, tá? Depois, ele pergunta para ela, e aí, você está lendo alguma coisa? Né? Ela fala que não está lendo nada, ele faz, encontra macabro, macabro pra caramba. Né? Ele fala, você tinha lido A Dama das Camélias naquele tempo, né? E o que? Se você der uma procurada lá depois, aí na internet, A Dama das Camélias, você vai ver que envolve uma história de uma vingança ali, né? E ela vai parar, aqui diz pra gente que ela parou para ler um escrito de um túmulo, então ela vai entrando na brincadeira dele, certo? E ela fala o seguinte, olha, vamos ali é o túmulo da minha família, é dali que a gente vai ver, ele fala assim, é o jazigo da minha gente, e é de lá que se vê o pôr do sol, tá? E ele começa a contar a história dele e da priminha, né? E o que acontece? Ele fala para Raquel que a priminha dele tem olhos verdes como os dela, tá? Ele fala assim, ó, também morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas tinha os olhos, eram assim verdes como os seus, parecidos com os seus. Extraordinário, Raquel. Extraordinário como vocês duas. Três pontinhos. Completo com o pensamento. Como vocês duas são parecidas. Penso agora que toda a beleza dela residia apenas nos olhos, assim meio oblíquos como os seus, né? Essa história do olhar, né? Depois vocês podem dar uma perguntada pro Marcelo, ele tem mais conhecimento para estar falando isso daí para vocês, né? Se eu não me engano, eu não lembro agora, acho que era
o Platão, né, que falava do lance das almas, não é, Marcelo? Que o que acontece? As almas, antes de habitarem os corpos, elas teriam se apaixonado, né? E depois, quando elas foram habitar esses corpos, na verdade, o amor à primeira vista, né? O amor à primeira vista seria, na verdade, um reencontro dessas almas que teriam se conhecido e se apaixonado aí no mundo das ideias. E o modo dessas almas se reconhecerem seria o quê? Seria pelo olhar. É por isso que dentro da nossa cultura ocidental, esse lance do olhar, do amor, é uma coisa assim muito, muito intensa e muito explorada. Ah, eu já não conheço, eu lembro só do. Mas acho que ele fala do Platão na República, não é, Marcelo? Patrick, tá na hora de arrumar um trabalho, velho. Né? Ajudar em casa. Você já atormentou bastante eu durante 2 anos, tá? Vamos lá então, pessoal. O que acontece então? O narrador diz para o narrador não, o Ricardo diz para ela o seguinte: vocês têm olhos extremamente iguais, verdes, assim, extremamente bonitos, né? De repente, passa um pássaro assim, solta um ruído lá, o narrador fala um grito, ela gela, né? E ela fala: esfriou, não? Vamos embora. Esse esfriou é outro detalhe interessante. Por quê? Essa associação o, entre o frio e a morte, né, é uma associação assim bastante comum, né? A frieza do cadáver debaixo da terra. Então, o que a gente vai percebendo também é como se ela fosse caminhando em direção a essa morte, porque em vários momentos ela começa a falar desse lance do frio, tá? Aí eles chegam na capelinha, tá? E ele fala assim, ó: já chegamos, meu anjo, aqui estão meus mortos. Pararam diante de uma capelinha coberta do alto a baixo por uma trepadeira selvagem que a envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta rangeu quando ele abriu de par em par. Então ele chega lá na capelinha, tá? Abre a porta, né? E essa porta ela range, né? Mostrando pra gente lá que o quê? O ar de abandono, né? De que ninguém passava, ninguém ia para lá. Ele descreve, o narrador descreve para gente que tinha o quê? Tinha um altar, tinha um crucifixo, 2 velas, teia de aranha e a portinha aqui que levava do lado direito, que levava para a catacumba embaixo da terra, onde ficavam lá os mortos e né, os ossários, chamava ossário, tá? E ele fala que o que ele mais ama no cemitério é esse lance do abandono, né? Ele diz aqui, tem uma frase bonita: as pontes com outro mundo foram cortadas e aqui a morte se isolou total, absoluta. Ela vai espiar através da portinha que leva lá para a catacumba, tá? E vai ver que tá enferrujada. E ele fala para gente que na semi-obscuridade do subsolo, né? Olha aqui que interessante de novo essas duas palavras, semi-obscuridade e subsolo. São duas palavras também que remetem para a gente o quê? Uma espécie de transição, né? Semi-obscuridade o quê? Não está escuro, tá? Esse semi, ele denota assim uma coisa que não é por completo, né? Que nem o pôr do sol, que nem eu falo dela ser enterrada viva, tá? Bom, eles abriram a portinhola. Preste atenção numa coisa. Algumas linhas acima, tá? Algumas linhas acima, o narrador fala pra gente que
As barras de ferro estavam enferrujadas. Agora, quando ela abre ele abre a portinhola, o narrador não fala que ela rangeu. Se tivesse abandonado como estava, né, teria rangido. Mas o que a gente vai descobrir? A gente vai ligar os pontinhos, né, depois. Que o quê? Cadê? Ele tinha, ele tinha trocado a fechadura, tá? Então era tudo uma coisa premeditada ali. Ele tinha pensado nessa história, ele tinha, vamos dizer assim, alimentado essa ideia de vingança, esse plano, né? Olha aqui como o que eu falo para vocês, o narrador vai dando pistas para gente. Por que ela não rangeu? Porque ele já tinha mexido ali, tá? E ela continua falando, eles vão descendo lá, vão conversando, né? Ela fala do lance do frio, né? E ele fala para ela, para Raquel, que eles tinham olhos, ela tinha olhos muito iguais aos da prima dele. Continua falando do frio, fala dos olhos. E aí ela olha o medalhão lá que o Ricardo tá olhando, ele fala, e ela percebe que essa menina tinha morrido há mais de 100 anos, e percebe que era uma brincadeira dele, tá? Aí, o Ricardo, ele vai pegar e vai sair, né? Ele tá no topo da escada, ele observa ela por trás da portinhola fechada, ele já fechou ela ali, essa portinhola, ela tem grade vazada, tá? E, de novo, o narrador fala pra gente. Tinha seu sorriso meio inocente, meio malicioso. Então, de novo, essa fisionomia do Ricardo, assim, vamos dizer, da pessoa que alimenta o rancor, ela está transparecendo, né? E aqui ele coloca pra gente também, ele trabalha com essa ideia do meio termo, né? Entre a inocência e a malícia, tá? Então, ele fechou a porta. Quando ela vai tocar o trinco, tá? Ele dá a volta na chave, tira ela e dá um passo para trás. E ele fala o seguinte: uma réstia de sol vai entrar pela frincha da porta. Tem uma frincha na porta. Depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você verá, você terá o pôr do sol mais belo do mundo. Então aqui ela começa a ficar assustada, tá? E o narrador fala pra gente, ela começa a ficar indignada, já deu a brincadeira, né? Ele já não sorria, o narrador diz. Estava sério, os olhos diminuídos. Em redor deles reaparecem as rugazinhas abertas em leque. Então aqui ele já não tem mais aquele ar de sorriso meio inocente. Aqui ele já tem as rugas por trás dos olhos, né? Ela fala para ele: chega, Ricardo, você vai me pagar. Gritou ela, estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo. Cretino, me dá a chave dessa porcaria, vamos! Exigiu, examinando a fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que lhe balançava pela argola, como um pêndulo. Encarou-o, apertando contra a grade a face sem cor, esbugalhou os olhos no espasmo e amoleceu o corpo. Foi escorregando. Não, não. Então, cara, aqui é o momento em que ela percebe o que ele fez com ela, né? A armadilha que ele armou para ela percebe que a fechadura tá nova, né? O narrador fala isso pra gente, tá? E ele fala que ele continua o narrador ele pega nesse lance dos olhos dela, né? Ele diz que os olhos dela rodavam pesadamente numa expressão embrutecida, e ela não, como que definhando, né? Como se ela já tivesse meio que aceitando
essa ideia, tá? Aí, olha lá como termina o conto. Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando úmidos sob seus sapatos. E, de repente, o grito medonho, inumano. Não! A mesma coisa do Fortunato, né? A hora que ele percebe. Durante algum tempo, ele ainda ouviu os gritos que se multiplicavam, semelhantes ao de um animal sendo estraçalhado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam na rua. Então, cara, é isso que eu falo para você, que é o conto bem escrito, né? Claro que tem contos em contos, às vezes acontece uma coisa que a gente não entende, a gente precisa pesquisar lá, precisa achar uma chave de leitura, né? Mas esse conto aqui, como o do Machado de Assis, né? A gente sofre esse nocaute, a gente ganha a surpresa quando a gente está lendo ali pela primeira vez. E a gente, depois que encontra a chave de leitura, é tentado a ler de novo, procurando esses indícios que estão ali onde está no frio que ela vai sentindo, como se ela estivesse se aproximando cada vez mais da morte, tá? Essa atmosfera que o narrador constrói mostrando para a gente como é um lugar ermo, um lugar isolado, um lugar assim silencioso, onde eles andavam e dava para escutar as folhas sendo partidas pelo passo, né? A grama, o mato que invade tudo, os escritos, os medalhões e fotos desbotados, as teias de aranha, as portas que rangem, né, os gonzos que rangem da porta, né? Tudo isso para quê? Para criar esse clima de abandono, né? Mostrei para vocês também esse lance das rugas que vão aparecendo aí, que demarcam essa personalidade dele vingativa, né? O frio, que mais? Os gonzos, né? Era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês hoje. E o que? Lembrando sempre do quê? Que o seguinte, quando a gente está falando de um texto literário, né? A gente está falando ali de vários elementos. Não adianta você falar lá que o conto se passa em tal espaço, acontece em tanto tempo, né? Os personagens são esses e esses, eles são assim. Não adianta, o lance é você ver como que essas coisas elas contribuem para construir toda uma significação, né? É que nem quando a gente estava falando outro dia do anúncio publicitário, que você tinha que analisar lá, ver o tipo de fonte, ver a cor da fonte, o que era anunciado, qual que é o público-alvo. Tem uma série ali de elementos que o bom autor ele usa para estar construindo uma significação, tá? E a nossa missão, vamos dizer assim, procurar interpretar, entrar nessa espécie de jogo, né? Eu sempre gosto de comparar que a literatura, né, ela é uma espécie de relacionamento, né? Você precisa dedicar tempo, você precisa dedicar seu intelecto, dedicar coração, né, para você tá entendendo ali, né? E o lance da literatura, da arte é o quê? É que a gente acaba conhecendo assim personagens, vamos dizer assim, interessantes, né? Personagens que a gente não teria, por exemplo, oportunidade de conhecer no nosso dia a dia, né? Dá uma lida lá, pega o Crime e Castigo para você ler, pega a Metamorfose do Kafka, vocês vão ver ali que são personagens assim interessantes, né? Personagens que vocês não vão encontrar no seu dia a dia. Os personagens do Edgar Allan Poe, os narradores parecem ser sempre os mesmos, que tem alguma espécie de
desajuste, né? Então, pessoal, meus caros, por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham tirado alguma coisa de proveito, tá? Do nosso bate-papo, tá? Eu quero deixar avisado para vocês que a gente da escola lá, a gente tem se batido bastante para tentar entender aquele bendito aplicativo, né? Que tem um monte de coisa que acaba dando errado, um monte de coisa que ainda não está funcionando direito, tá? Não é, não é querer ser irresponsável, mas assim, não depende só da gente, tá? A gente tá precisando ainda de uma ferramenta que realmente funcione aí com vocês. Meus caros, eu vou ver se eu jogo depois se eu upo o vídeo lá no YouTube, tá bom? E compartilho aí para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, depois vocês me mandam, eu vou ficar feliz em conversar com vocês, tá? Uma boa noite para todos vocês e até mais, se Deus quiser. Boa noite. Obrigado.